A única forma de ter resultado real com Ho'oponopono é não ver nada separado. A única forma de você ter resultado com Ho'oponopono é você enxergar de maneira unificada a tua realidade. É você ver o que está aparecendo no teu campo que você precisa limpar. Bem, quando eu percebi que tinha diferença, que tinha essa diferença, as coisas mudaram. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu fiquei sabendo que existia essa ferramenta do Ho'oponopono e que tinha essas frases que a gente repetia e que ela limpava os programas inconscientes, que ela fazia uma transmutação. E eu comecei a praticar, né? Só que eu não sentia grandes mudanças, não fazia tanta diferença, eu não sentia a diferença. E como tudo aquilo que a gente não conhece, né? Eu não conhecia a fundo, não estudei a fundo, eu parei de praticar. E eu sempre ouvia as pessoas falando do Ho'oponopono, mas para mim eu ficava incrédulo, né? Eu pensava assim, isso... na verdade, eu nunca gostei muito das técnicas e eu sempre fui um crítico das técnicas e essa era uma que eu falava assim, ah não, isso não funciona. Há mais ou menos um ano atrás, eu fui fazer uma viagem e eu estava... Uns dias antes da viagem, começou a vir pessoas comentando do Ho'oponopono para mim, sugerindo, falando da ferramenta. E aí isso começou a me chamar a atenção e várias situações voltando para o mesmo assunto, falando da ferramenta. E aí vou dar uma lida, então, afinal, o que que é, né? Fui pesquisar de verdade o que que era o Ho'oponopono, fui ler os livros, né, o Limite Zero, né? Fiquei sabendo da história do Dr. Hugh Lane e fui ver vídeos dele onde onde ele deu entrevistas, né? Muitas entrevistas, ele fazia um trabalho de ir aos locais e ensinar as pessoas como fazer o Ho'oponopono. Né, eu já conhecia também a Betty Russo nessa altura, mas já tinha feito, inclusive, algumas vezes uns vídeos dela de meditação guiada, que ela vai fazendo 108 vezes, né, 108 repetições. Mas nesse momento que eu comecei a ver a explicação do Dr. Hugh Lane, aí nessa viagem me caíram várias fichas. E foi muito curioso porque eu fui fazendo a limpeza com tudo que eu via na viagem. Com todas as pessoas, com o avião, com o aeroporto, com o Uber, com o táxi, até chegar no meu destino, com as pessoas do meu destino. E na hora eu não percebi, eu só fui fazendo. Dias depois, eu me toquei que eu estava todos aqueles dias numa paz gigantesca, uma paz tremenda, profunda. Ok, parei de praticar, assim, fiquei com aquele registro, mas eu não tinha entendido o que tinha acontecido, porque dias depois eu ainda falei dessa forma de aplicar para alguns amigos, mas aquilo se dissolveu. Há pouco tempo atrás, parece que tudo aquilo que eu tinha estudado lá atrás voltou à tona e agora eu entendi o que aconteceu, né? Que é o que eu vou falar para vocês agora. Quando a gente pede para a divindade fazer uma limpeza, porque o que é que o Dr. Hugh Lane fala, né? Se alguém ou alguma situação está se apresentando como um problema na tua realidade, você pode perguntar: divindade, o que é isso que está aparecendo diante de mim?
O que é isso que está acontecendo? Porque segundo ele, todo problema, todo sofrimento, ele não passa de uma memória que está sendo reencenada no nosso inconsciente, que está aparecendo como, que eu estou experimentando como um problema. Então a memória ela está sendo reproduzida e eu estou experimentando aquilo daquele jeito. Isso se acontece algo comigo ou com o outro, e o outro está me contando. Então eu tenho que perguntar, se alguém está me contando de um problema, eu tenho que me perguntar, divindade, o que é isso que essa pessoa está experimentando como um problema? Limpa em mim, por favor. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo. E ele fala que a divindade faz a transmutação. O que eu entendi naquele momento é que tudo que a gente vê são memórias sendo reencenadas. São histórias, programas, é o nosso conteúdo interno que aparece à nossa volta como tudo que existe. Então, tudo que a gente está experimentando hoje, aqui, vamos colocar assim no mundo real, entre aspas, né? É um reflexo do nosso conteúdo interno. Sendo assim, eu posso e devo limpar tudo, porque eu tenho conceitos sobre tudo. Então eu tenho conceitos sobre a minha mãe, eu tenho conceitos sobre o meu pai, eu tenho memórias sobre eles. Então eu devo limpar tudo isso, eu devo limpar os conceitos que eu tenho sobre o trabalho, os conceitos que eu tenho sobre o dinheiro, os conceitos que eu tenho sobre o meu corpo, sobre as pessoas, os seres humanos, o planeta Terra. Quando eu limpo, eu faço a petição para limpar essas memórias, a divindade vai fazendo o trabalho, né? E interessante que ele fala que você não deve se preocupar com o resultado disso. Você deve simplesmente pedir que isso seja feito. Curiosamente, começa a existir uma paz entre eu e aquele objeto que eu limpei. Começa a ficar diferente a relação com aquilo que eu estou limpando. Por quê? Porque a divindade ela vai transmutando aquela energia que está no meu inconsciente, que está manifestando aquela experiência na minha realidade. Então, tudo que está aparecendo é preciso que se assumam a responsabilidade que aquilo é seu. Isso é algo que ele fala também. Você tem que assumir 100% da responsabilidade sobre tudo que aparece diante de você. Então, tudo que aparece, mas mesmo que está aparecendo com o outro que eu não causei, que eu não tenho nada a ver, sim, ele diz, para que isso funcione, você precisa assumir 100% da responsabilidade. Então, aquilo que aparece, tudo que você experimenta, através de você ou através do outro, você pode e deve limpar, porque isso é só uma memória sendo reencenada. Ele fala, isso não é pessoal, isso é só uma memória sendo reencenada. Então, tudo que eu tenho que fazer é a limpeza. Então, você vai falar, divindade, o que é isso que eu estou experimentando como X coisas, X situações? Divindade, limpa em mim todas as memórias que eu tenho disso. Limpa em mim as memórias que estão aparecendo como isso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grato, eu te amo. Então, quantas vezes eu vou fazer? Quantas eu senti? Quantas vezes a situação ainda aparece? Né? E isso é muito legal também, se observar os padrões. A mesma situação se repetindo com pessoas diferentes. O mesmo padrão de pessoas aparecendo, situações repetitivas. Isso mostra que aquilo está chamando muita atenção, que aquilo tem muita
eu gosto de falar que aquilo tem muita energia, é uma quantidade de energia muito grande, então eu preciso dar atenção àquilo, né? É, e se todos os problemas são memórias aparecendo para serem limpas, liberadas, encerradas, então fica fica no nosso controle se nós vamos continuar convivendo com essas memórias ou se nós vamos dar um novo sentido, um novo significado para elas. Então, é a postura realmente do co-criador. Essas histórias, elas estão aparecendo, eu posso transmutá-las, trabalhá-las, ou eu posso deixar que elas continuem se perpetuando, porque elas vão. Então, tenha uma visão unificada da sua vida, do seu campo, de tudo que aparece no seu campo, e você vai experimentar um salto quântico com o Ho'oponopono. Essa ferramenta é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Mas para mim, mudou tudo quando eu comecei a ver dessa forma. Então, tudo pode ser transmutado. Toda experiência pode ser transmutada. Talvez não seja de um dia para a noite. Talvez precise de um trabalho, de uma persistência, de fazer o mesmo pedido todos os dias, mas sabemos que sim, vai sendo transmutado e a própria pessoa vai experimentando a diferença, vai sentindo a diferença que fica do seu relacionamento com aquela situação, com aquele objeto. Muito importante também é perceber o que limpar, né? Você pode limpar tudo, mesmo aquilo que você não sente nada a respeito, mas é um problema e está aparecendo. Por exemplo, você está caminhando na rua e alguém caiu de bicicleta. De repente, você não sentiu nada com aquela pessoa. Você olhou, ela não se machucou, né? Você não sentiu nenhuma sensação a respeito, mas você pode e deve limpar aquilo, porque aquilo está acontecendo na tua realidade, no teu campo. Então você é uma memória sendo reencenada. E se aquela memória não for limpa, ela será repetida, perpetuada, existe uma energia ali. Então, lógico, sem sentir nada, você deve limpar. Mas mais ainda, aquelas situações onde você sente. Então, se você tem um julgamento, julgamentos são sempre um sinal de que precisa de limpeza. É a situação mais, vamos colocar assim, grave, porque o julgamento, ele te separa da divindade, do outro, do divino, né? Que não tem o outro, mas assim, entre você e o outro existe um campo conectado. Quando você julga essa outra pessoa, você está levantando uma barreira entre você e ela, ou entre você e uma situação, ou uma coisa. Ou seja, você mesmo está levantando uma barreira entre você e o todo. E onde há divisão, não pode haver milagres, não pode haver surpresas, né? Não pode chegar, se existem barreiras entre eu e a vida, eu não posso receber da vida na sua totalidade. Eu só posso receber daquelas pessoas e daqueles lugares onde eu aceito, né? Onde eu permito. E se eu estou com muitas barreiras levantadas, porque eu tenho muitos julgamentos, eu logo não estou recebendo. Então, o julgamento, ele mina as suas possibilidades de receber, né? Ele bloqueia o seu recebimento do todo. Então, o julgamento é sempre um lugar onde você deve limpar. Você não deve acumular julgamentos, nem sobre você, nem sobre ninguém. É só uma escolha do outro, é mais uma escolha do outro.
Enfim, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o Ho'oponopono e essa visão unificada, e para que você abrace esse entendimento e isso possa fazer diferença na sua vida, assim como fez e tem feito na minha. Eu acredito que fará muito na sua também. Até lá, até mais. Tchau.